Yeah. Bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Encontro Podcast, o papo reto do autoconhecimento. Eu sou o Silvio Spinelli, estou aqui com meu excelentíssimo marido, Marcelo Gaspar. Yes! Let's go, né, amor? Vamos para mais um episódio do Ponto de Encontro Podcast e o tema de hoje vai ser o quê? Bom, todo mundo sabe que a gente fala muito sobre os pilares da vida extraordinária e hoje nós vamos falar de um pilar que fizemos umas enquetes lá no nosso Instagram e ele foi o que mais a galera votou de vamos falar sobre ele, que é o pilar profissional. O desafiador, né? Um dos mais desafiadores, digamos assim. Isso aí. Então, vamos falar exatamente, porque assim, a gente gosta de dizer que assim, nós somos um ser sistêmicos e por isso a gente deve desenvolver os 5 pilares principais para a gente ter uma vida extraordinária. E o pilar profissional, existem subpilares dele, mas hoje, que no caso esses subpilares que a gente trata, essas áreas da vida que a gente trata, que seria a parte da sua carreira profissional, as suas finanças e o seu servir e contribuir. Hoje a gente vai falar somente da carreira. Então, todo mundo quer ter uma carreira de sucesso, não é isso? Exatamente. Então, a pergunta é, como eu construo uma trajetória, uma carreira de sucesso? Como fazemos isso? Eis a questão, e essa questão é para a gente refletir bastante, porque a gente vai trazer aqui, isso não é uma aula, né, como a gente fala, isso aqui é uma troca, isso aqui é para você sair da sua zona de conforto, a gente está aqui num bate-papo, mas trazendo o tema com questões para você refletir, de como essas questões estão na sua vida. E assim, a gente gosta de dizer que a gente faz o quê? Provocações. A gente não pega, por exemplo, um jarro e despeja conteúdo, coisa né? dentro. A gente faz provocações para quê? Para que você saia e comece a entender um pouco melhor e sair da zona de conforto e trazer a importância de querer uma vida realmente extraordinária. Sim, né? Com certeza. E principalmente, né, no quesito... Principalmente não, todos são importantes, mas o quesito profissional, a nossa profissão, nossa carreira, nosso trabalho, é onde a gente passa muitas horas do nosso dia. Né? E muitas... Por que quando a gente fez a enquete lá, o pessoal votou, a gente ficou conversando sobre isso, né, eu e o Marcelo. Uma coisa, a gente passa muito tempo da nossa vida dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida profissional. Né? E muitas vezes, anos e anos, insatisfeito ou com a profissão, ou por não ter o devido sucesso que a gente imagina, né, nessa profissão. E tem o seguinte também, aconteceu comigo, acho que com você também, com as pessoas que estão escutando, que a gente acha que o sucesso é o quê? Quando você ganha grana. Sim. Seu sucesso profissional é quando você tem... ligado a isso, né? E, na verdade, assim, não que isso também não seja um sucesso, lógico, mas o sucesso é mais do que isso. A gente vai esmiuçar até o que realmente é o sucesso, na verdade. Exatamente. Ele como a gente alcança esse sucesso. Como a gente alcança esse sucesso? Então, o sucesso, ele, assim, ele é alcançado através de quê? De metas claras. Isso. E prioridades bem definidas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simplesinho aqui. Eu me propus a fazer um Ironman no próximo ano. Quem acompanha, eu me propus a fazer. Então, assim, eu tenho uma meta que é finalizar o Ironman do Rio de Janeiro. Beleza. Show. Vai ser em junho de 2024. Então, eu preciso de quê? De metas claras para eu chegar lá no dia do Ironman, eu correr, nadar e andar de bike durante aquele tempo e finalizar. Sim. E eu ainda tenho uma meta mais clara ainda, que é finalizar antes de 6 horas de prova. Legal. Então, é isso. O sucesso está muito ligado a isso, a você exatamente saber qual é a meta que você tem, uma meta clara, e priorizar ela. Porque né? senão como é que você vai conseguir, né? Então, por exemplo,
eu gosto de dar o meu exemplo. Então, o que eu posso fazer a partir de agora para eu chegar lá no dia e eu conseguir nadar 2 quilômetros, andar 90 quilômetros de bike e correr 21 quilômetros? O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso treinar. Qual vai ser? Então, você vai montando suas metas claras. Como vai ser isso. o treino, né? Quantas E vezes, o sucesso é chegar lá no final e realmente, cara, terminei. Consegui antes das 6 horas que realmente eu pretendo terminar em 5 horas e 40, assim. Então, essa é a minha prioridade. Então, isso se você coloca para todas as outras áreas, não necessariamente somente na sua carreira ou nas suas finanças, mas em outras áreas, na verdade. Uhum. Muito bom, excelente. E o sucesso está ligado, né? Isso aí, às suas metas e objetivos e tal, mas ele está ligado a um fator muito importante. A gente quer falar sobre isso, né? Que é o nosso poder pessoal. A gente, que não é, como você falou muitas vezes, cara ganha maior grana, faz maior sucesso. O sucesso não é ganhar dinheiro, não é somente ganhar dinheiro, né? O sucesso é um conjunto de coisas. Esse poder pessoal, falar um pouquinho sobre o poder pessoal. Então... O que é o poder? Diretamente ligado a isso. Você quer falar melhor ou quer que eu fale? Não, posso começar a falar? Vamos falar junto. O poder pessoal, ele é a mistura de duas coisas, certo? Da sua aptidão. É a soma dessas duas coisas, Soma dessas duas coisas. Deixa eu falar porque você falou que era para eu falar Então primeiro, fale. então eu vou falar primeiro. Vamos lá. Soma da sua aptidão com a sua atitude, né? A sua aptidão é algo que você sabe fazer ou que você pode aprender a fazer, né? Você pode vir a aprender a fazer. E a sua atitude é a sua ação. A ação que você vai fazer em relação a isso. E você pode complementar, por favor. Então, mais uma vez, o sucesso ele está realmente muito ligado ao quê? O seu poder pessoal. Então, se você realmente quer ter um sucesso além, acima, enfim, você tem que aumentar o seu poder pessoal. E como que eu faço isso? Cara, se eu sei que para eu obter esse sucesso, o sucesso, na verdade, ele é um resultado, né? Então... Exatamente. Como que eu faço para ter um resultado melhor? Então, eu tenho que aumentar a minha aptidão e minha atitude. E a atitude, muitas pessoas acham que é somente chegar e agir, fazer alguma coisa. Só que a atitude, ela começa com o pensamento. Muitas pessoas confundem pensamento com movimento mental. É isso aí. Né? Por quê? Porque a gente fica o tempo todo, nossa mente fica o tempo todo trabalhando. São movimentos mentais o tempo inteiro. Mas o pensamento já é o primeiro passo da atitude. Por quê? Porque você está direcionando o movimento mental. É um pensamento, é um direcionamento e isso já é... Uma ação. Uma ação. A sua primeira ação é o pensamento. Né? E é muito bom esclarecer isso, a diferença entre movimento mental e pensamento. Quando a sua cabeça está cheia, cara, estou pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, você não está pensando. Você está tendo vários movimentos mentais. Quando você começa a pensar, que é ter a sua primeira ação, é isso que o Marcelo falou. É quando você direciona o seu pensamento para algo. E aí já está fazendo sua primeira ação. Ou seja, você já está fazendo uma parte, né, da sua, que é a atitude, que é a ação. E aí tem também a outra parte, que é a sua aptidão. Então, para adicionar, então, a questão da aptidão é algo que você vai trabalhar dentro de você, né? Como eu faço para trabalhar essa aptidão? Existe uma lei que a gente chama lei da tríplice convergência. Por que que isso é importante? Por que que para você trabalhar a sua aptidão, isso é muito importante? São 3 fatores. Que é o seu talento, né? O seu talento é o quê? É algo que você tem uma predisposição nata para fazer. E muita gente confunde essa questão do talento, por quê? Porque o talento, ele... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é legal. Um músico, ele nasce com a predisposição para ser músico. Por exemplo, um canto, ele consegue escutar, tocar um violão e tal.
Só que ele tem esse talento. Só que ele não é bom nisso. Para ele ser bom, ele precisa treino. E muita gente acha que vai nascer com talento que, cara, já... Não precisa treinar, né? Olha só, o Neymar, ele é muito talentoso. Cara, mas e se ele não estivesse treinando também, ele não estava desenvolvendo isso. Então, é importante você pensar que se você tem... todos nós temos um talento, que a gente desenvolva isso, que a gente exercite isso para que a gente melhore. Consequentemente, por você ter esse talento, você vai fazer isso mais fácil. Então, por isso que é importante prestar atenção no quê? No talento. Sim. A segunda parte dessa lei da convergência é o quê? A paixão, tá? Algo que você realmente tem paixão por aquilo. E a renda, porque a gente está falando aqui de carreira. Né? Se você faz alguma coisa só pelo talento, pela paixão, isso é um hobby. Para que ele seja realmente algo que você faça no intuito de se desenvolver profissionalmente, você tem que pensar que, cara, tem que existir a renda. Né? Então, esses 3 fatores são realmente importantes para quê? Para que você flua melhor. Né? Entendi, perfeito. Pode continuar. Essa Então, tripla convergência, essas 3 coisas que você falou, é a vocação da pessoa também, né? Então, explica só para a gente melhorar isso. Então, o que acontece? Se a gente fosse fazer um gráfico disso, né? Como que eu... tá bom, se eu quero ter mais resultado, eu preciso aumentar meu poder pessoal. Então, já que o meu poder pessoal é a soma da minha aptidão com a minha atitude, o que eu preciso melhorar? Preciso melhorar principalmente a minha aptidão. E a aptidão, para eu melhorá-la com mais facilidade, a ponto de você se tornar excelente naquilo que você faz, porque assim... você precisa se destacar, né? Uma coisa que a gente escuta muito, inclusive eu já falei isso, Silvia também já falou aqui, é sempre assim, faz que o feito é melhor do que o perfeito. Eu já falei muito isso, mas hoje eu acredito realmente que, cara, se você quer ter um resultado acima da média, você precisa ser um especialista. E para você ser um especialista, um perito em alguma coisa, para você aumentar esse poder pessoal, você precisa aumentar a tua aptidão por aquilo que você está fazendo. Né? Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão de uma forma assim, cara, eu tenho um talento para uma coisa. Dentro desse talento, que na verdade a gente pensa que o talento que é uma área. Vou dar um exemplo. Eu gosto de escrever. Esse é o talento que eu tenho, de escrever. Né? O que dentro da escrita eu posso fazer que eu sou apaixonado por aquilo? Aquilo que eu faço, que eu tenho curiosidade, que eu tenho vontade de fazer. Eu acho que, cara, escrever livro é a minha paixão. Eu faço isso com desenvoltura. Né? Com facilidade. Com facilidade. E quanto eu quero receber por isso? Né? Esse desenvolvimento desses 3 fatores faz com que você aumente a sua aptidão. Entendi. Perfeito. Isso é importante de se entender, né? Para avaliar dentro da sua carreira, para não virar um hobby, se você está tendo se esses 3 fatores estão sendo bem trabalhados. Né? E o que acontece? A gente vai falar até uma coisa, você falou assim que o feito é melhor que o perfeito, que a gente falava isso, né? Você falou isso. E acabou não continuando, porque eu já falei muito isso. Por quê? Existe, né, uma teoria, né, pessoas que falam, e eu já fui uma delas, que é o seguinte: se você não fizer agora, você vai procrastinar. Então, feito é melhor que perfeito, você vai lá e manda ver. Não é bem assim. Né? Na verdade, vírgula, né? É bem vírgula mesmo. Porque o que acontece? Está associando o perfeccionismo à procrastinação. E muito pelo contrário. Você ser perfeccionista
não quer dizer nem um pouco que você é procrastinador. Muito pelo contrário. É o oposto da procrastinação. Né? Algumas pessoas que estudaram isso, a gente foi ver lá e tal, e a gente concordou com essa outra teoria, que é o seguinte: pessoas perfeccionistas são aquelas que vão sempre tentar fazer o seu melhor. Aquilo vai ser perfeito para aquele momento. Né? Deu até um exemplo assim, quando a Apple fez o primeiro iPhone, o iPhone 1. Naquele momento ali, o iPhone 1 estava perfeito. Porque existe aquela coisa, mas perfeito é só Deus. E, cara, perfeito nunca vai existir. Procurar a perfeição, só que assim, existe. Não é por aí. É até assim, uma coisa é uma perfeição absoluta, vamos dizer assim. Eu vou trazer isso da engenharia. Existe a perfeição absoluta, que é realmente o ser perfeito. E existe a perfeição relativa. Aquele momento, exatamente. Cara, até aquele momento, o iPhone 1 era perfeito. Perfeito para aquele momento. Porque eles não conseguiam colocar mais nada além daquilo. Eles já estudaram ele tecnologicamente, de design. Ó, esse aqui é o modelo perfeito que a gente fez para esse momento. E depois, a gente já está no iPhone e vai sair o 15. Ou seja, tem vários. Exatamente. Se o cara não fosse perfeccionista, ele ia mandar um mais ou menos. Você imagina um engenheiro mandando assim, o feito é melhor que o perfeito. Quer saber? Eu fiz essa planta aqui, essa pilastra, cara, vou mandar ela assim mesmo. Feito é melhor que perfeito. Aí cai o prédio e mata um monte de gente. Então existem situações, né? E para mim, hoje, são todas que se você quer ter o tal do sucesso, se você quer ser diferenciado, e é isso que vai também, você tem que ser perfeccionista, sim. Exatamente, se tornar um perito nisso. Né? E tem até uma história interessante, até falando, já que você citou a Apple, teve uma época que a Apple fez uma parceria com a Nike. E aí o CEO da Nike perguntou para o Steve Jobs, na época, né, o que ele precisava melhorar na Nike. O Steve Jobs, tal... Depois de uma semana, eu li isso, acho que ele depois de uma semana, ligou lá pro CEO da Nike e falou, cara, vocês fazem coisas maravilhosas, de qualidade perfeita, mas tem muita porcaria que vocês fazem também. Se vocês focarem nas coisas que realmente vocês são bons de fazer, né, isso vai fazer toda a diferença. E se você notar, a Apple, ela tem essa filosofia de quê? De fazer realmente algo... Ela não tem coisa mais ou menos. Exato. Ela não tem mais ou menos, né? Tipo, tem um iPhone top e tem esse aqui mais ou menos. Não tem mais ou menos. Isso aí. Então, trazer, assim... A gente não está sendo patrocinado pela Apple, não. Não, só verdade. Pra informar. Não, e quando a gente escuta, assim, quando eu escuto determinadas histórias desse, eu adoro, eu amo história, contar história, escutar história. Quando a gente escuta esse tipo de história, eu paro pra pensar e falo, cara, eu falo pra quem tá escutando aqui agora, cara, o que tem de porcaria na tua vida? Sim, né? Elimine. O que, cara... Realmente é igual a questão lá da Nike lá. O que eu posso eliminar de porcaria, de coisas que realmente não vão me melhorar em nada? Porque, tipo assim, você compra um tênis, né, de alta performance da Nike para correr, paga uma grana, é uma coisa perfeita para aquele momento, é topzera. E aí você vai comprar uma camisa que você lava e fica toda embeiçada da mesma marca. Por que isso? Por que você vai fazer uma camisa assim? Faz isso tudo bom. Ele foi o que ele falou, né? O Steve Jobs acaba com as tranqueiras, resumindo. Né? Então, tipo... Então, isso inclusive é um exercício pra gente. Sim. Pra gente pessoal mesmo. Chegar, cara... Pô, assim, quais são os meus pontos fortes que eu posso... Trabalhar. E quais são as porcarias que estão na minha vida, atrapalhando a minha vida, pra eu eliminar. Exatamente. Cara, tem um negócio aqui que não tá legal. Cara, elimina. Vai trabalhar esses pontos fortes. A gente, olha só. Não vamos fugir da carreira? Vamos falar dos pontos da carreira? Né? Não tô nem fugindo, porque assim, a gente aprende o quê? Quando a gente tá na escola, o que acontece? Eu, por exemplo, nunca fui um aluno bom em português. Inclusive, eu detestava português. E, cara, eu era muito ruim pra péssimo, entendeu? E, assim,
que a gente aprende? Não, você tem que melhorar em português. Você tem que melhorar em português. Então você Verdade. traz esse tipo de crença de que, cara, a gente tem que melhorar os nossos pontos fracos. Quando que a gente tem que Verdade. olhar muito mais para quê? Inclusive tem um livro que fala sobre isso, desenvolva os seus pontos fortes, que você tem que melhorar mais ainda, desenvolver mais ainda os seus pontos fortes. E fazer com que os pontos fracos sejam o quê? Vai existir pontos fracos na sua vida? Sim, Vai claro. existir um monte. Só que fazer com que esses pontos fracos não atrapalhem meus pontos fortes. Sim. E que os fortes fiquem cada vez mais fortes, né? Melhores. Porque o que alavanca também, o que tá linkado a esse sucesso, é o profissionalismo e o perfeccionismo naquilo que você faz. Como que você... Porque a tecnologia, né? Hoje em dia, um mundo muito tecnológico, e isso avançando numa velocidade bem grande... Cara, as pessoas estão cada vez mais tendo que ser realmente mais profissionais e mais perfeitas, porque o mercado está lotado. Então, de mais ou menos, a gente já tem. Por isso que esse o feito é melhor que o perfeito, não é que você não possa fazer isso. É claro que se você tem um prazo, que se você realmente... isso não é uma coisa que vai fazer um diferencial na sua vida muito grande. E, cara, eu vou entregar desse jeito porque eu não vou ter tempo para fazer melhor. Isso é uma situação, mas a gente está falando aqui de carreira e de sucesso na carreira. Então, para ter sucesso, não existe feito melhor que o perfeito, né? O Cortella, ele fala o seguinte: você está fazendo o possível ou o seu melhor? É por aí. Esse é o caminho. Né? Estou fazendo só o possível. Então, não vai ter sucesso. O dia que você fizer o seu melhor, aí a gente já está falando a linguagem realmente do sucesso. E não tem... eu aprendi de morar lá nos Estados Unidos. Lá tem uma cultura assim, cara, faça o seu melhor. Lá tem essa cultura. Tem essa cultura. Não importa aonde você esteja. Se você se propõe a fazer aquilo com excelência, você é recompensado por isso. Muitas vezes a gente pensa assim, ninguém está notando. Estão notando, sim. Porque quando você faz algo de errado, as pessoas notam. Sim. Mas quando você, mesmo que ninguém fale nada, eu tô fazendo algo, por exemplo, vou dar um exemplo meu que aconteceu eu morei nos Estados Unidos, como um bom brasileiro que morou nos Estados Unidos. Eu fui lá entregar pizza. Cara, eu chegava na pizzaria, ficava de braço cruzado e falava assim, cara, vou esperar só a pizza chegar, eu pego e vou lá entregar. Sim. Só que eu olhava a pizzaria, tipo, sexta-feira, sábado, cara, lotada, bombando, telefone, os caras da cozinha loucos, o gerente louco, pra cima e pra baixo. Falei, cara, eu tô aqui de braço cruzado. Pô, eu vou pegar e vou atender um telefone aqui. Cheguei pro cara e falei, cara, tem como eu atender um telefone aqui pra ajudar e tal? E aí, cara, ele falou o quê quando tu falou isso? Ele falou, pô, sério? Ele, pô, e tal. Aí, e, enfim... Eu fazia, no final das contas, eu fazia tudo dentro da pizzaria. Eu fazia massa, fazia pizza, fazia tudo na pizzaria. Mas, na verdade, você era contratado para ser Na verdade, eu era só o entregador de pizza. Legal, pô. E eu fazia de tudo. E aí, o que acontecia? Muitas das vezes, cara, tipo assim, a gente ganhava muito tips, né? A gorjeta. E aí, o gerente, né? Cara, ele via, ele falou assim, cara, muitas vezes ele chegava e me dava assim, tipo... Cara, vai nesse aqui. Porque ele sabia que eu ia chegar lá e ganhar uma gorjeta legal. Olha aí. E muitas vezes, porque isso era uma forma de reconhecer aquilo que eu estava fazendo de melhor. Sim. Se você realmente... Cara, não importa o que você esteja fazendo. Se tu tá limpando o chão, cara, limpa o chão direito. Entendeu? Não importa. Desde um trabalho simples até um trabalho mais... mirabolante, cara, faz o teu melhor. É isso aí. Porque você vai reconhecer o trabalho, realmente volta, né? É o tal do... Então, você vai ser profissional e perfeito. Vai ter profissionalismo e ter perfeccionismo naquilo que você está fazendo. Né? Então, é aí que entra a teoria de que sucesso... A pessoa quer só ganhar o dinheiro. A gente já dá aquele exemplo da internet. Você pensa primeiro no dinheiro,
que tem aí? Os mitos da internet. Faça 6 em 7 no primeiro lançamento. O pessoal que está indo para o digital, a gente está vindo para o digital. Já tem tempo, Já né? tem E a gente tempo. sabe que não é assim. Exatamente, não é assim. Eu separada, você separado, cada um com a sua página. Agora junto, já tem uns 3 anos que a gente está aqui. Agora a gente está Fora os milhares de cursos de investimento disso, daquilo outro. Entendeu? E a pessoa fala o quê? Primeiro, 2 coisas, né? Quer dizer, 2 não, a gente vê várias coisas. Te ensino a ganhar 1 milhão, só que a pessoa nunca ganhou 1 milhão. Então ele está ensinando o que não sabe, né? Tô dando exemplos bem assim, pontuais. Outra coisa, essa coisa de faça 6 em 7 em um mês, cara. Entrou pro digital agora, ganhe 100 mil em uma semana, isso não existe. Faça um e-book e fique milionário. Não vai ficar. Assim, é importante falar, cara, que, inclusive, que a gente está falando sobre essa questão da aptidão, você crescer o teu poder pessoal e tal. Cara, se você parar para pensar e parar para analisar realmente, por exemplo, eu analisei os meus principais mentores, que são pessoas que eu admiro, né? E cara, esses caras estão lá atrás. Por exemplo, um deles que é um cara que é o meu mentor, um dos meus mentores é o Joel J. Cara, se tu for ver o passado desse cara, né? Ele tem toda uma trajetória, 11 anos dando aula e não sei o quê. Pô, o cara estourou há pouco tempo. Não tem tantos anos atrás, o cara que estourou. Aí as pessoas acham que o quê? Não. Chegou ontem e estourou. E não é assim. Sim. Aqui, como a gente gosta de ser realmente papo reto, o papo reto cara, se tu quer ter sucesso, tu vai ter que aumentar teu poder pessoal. Entendeu? Como que eu posso fazer isso mais rápido? É enxergando o seu talento, ou talentos, sua paixão por aquilo, e realmente aquilo, né? A renda que você... Exatamente. A interseção desses 3 pontos é o quê? É a tua vocação. Né? Exatamente. E trabalhar isso, né? E ver se... Quando não dá certo é porque algum desses pontos, ver se eu tô certa. Não tá indo bem. Exatamente. Certo? Então, por exemplo, Você teve uma época aqui que teve... quando eu comecei nessa coisa do autodesenvolvimento, a Silvia participou bastante disso, eu ficava me perguntando muito, meu propósito, caraca. Gente, era um propósito... Uma fixação ao propósito. Porque realmente eu não conseguia, assim, pelo que eu estava fazendo, eu pensava que eu tinha que ter um propósito, e esse propósito tinha que ter um legado absurdo, uma coisa mirabolante. E eu comecei a fazer várias coisas. E uma das coisas que foi até interessante, que foi o quê? Eu me recordei muito do que eu amava fazer quando era criança, coisas de madeira. Entalhar madeira, não sei o que, tal. Minha mãe, ela fazia muita aula de artesanato, eu junto. Então eu achava aquilo ali era uma paixão minha mesmo. E aí nessa época que eu comecei, cara, eu preciso buscar meu propósito, e eu fui para essa questão de, cara, eu era apaixonado por fazer coisa de madeira, entendeu? Então isso aí deve estar o meu talento aí. E aí eu fui buscar melhorar o quê? Minha aptidão, meu poder pessoal. Como que eu fiz? Cara, se eu acho que isso aqui é uma paixão, fazer coisas de madeira, isso é uma paixão. Eu acho que eu tenho realmente talento para isso. E vai treinar. E eu fui fazer cursos, milhares de cursos, enfim. Vivia fazendo fiz marcenaria, enfim, vários cursos, até cursos de aprender tipos de madeiras, de árvores, enfim, eu amo árvores, né? E o que esbarrava? Era um talento e uma paixão, mas aquilo não estava me gerando renda. E quando isso é um talento e uma paixão e não te gera renda, o que vai acontecer? Hobby, né? É um hobby. É um seu hobby, não vai ser a sua carreira. A sua vida profissional não vai ser pautada nisso, né? Então, é realmente essa tríplice, vamos dizer assim, que é a interseção disso, é realmente essa tal da vocação que a gente tanto escuta por aí. Sim, né? sim. Você estava falando isso, né? Então,
tendo a sua vocação, sabendo, né? E para você ter o sucesso, você tem que fazer algo extraordinário. Se você for medíocre, se você estiver na média, você não vai ter sucesso. Ponto final. Não se iluda, porque essa é a realidade. O que as pessoas que eu vejo que muitas pessoas querem? Né? Tem uma teoria, sabe aquela coisa? Pense positivo que a coisa vem até você e você vai fazer sem nenhum esforço. Cara, de verdade. Pense positivo, a coisa vai vir até você e você vai fazer bastante esforço, o melhor que você pode, vai tentar ser perfeito naquilo para poder ter um resultado extraordinário, porque senão seu resultado vai ser medíocre. Entendeu? Não tem como. E aí as pessoas querem apenas o quê? Quero ficar rico. Quero ganhar dinheiro. Aonde está o seu dinheiro? Sabe onde é que está o seu dinheiro? No bolso de outra pessoa. Exatamente. Nosso dinheiro, seu dinheiro, você está aí trabalhando, pensa, ele está no bolso de alguém. Para você tirar esse dinheiro do bolso dessa pessoa, pode ser de duas maneiras, né? Tu pode assaltar essa pessoa, só que não vai ser legal, porque você provavelmente vai ser preso, e a gente não... É brincadeira isso, obviamente. Ou você pode fazer algo tão extraordinário, diferente, de valor para essa pessoa, que ela vai meter a mão no bolso e vai querer te pagar por isso. Mas ela só vai querer te pagar se ela achar que aquilo que você está oferecendo para ela tem esse valor, né? Se não tiver, não vai receber. O dinheiro vai continuar lá e ela vai dar para outra pessoa que ela achar que tem algo extraordinário para oferecer para ela. Então, esse lance da carreira seja diferenciado, né? Realmente, corra atrás, né, disso que o Marcelo falou, observe essa tríplice convergência, digamos assim, né, que é a junção dessas três coisas, esse pontinho que é a sua vocação, que está ligado à sua aptidão. Treine a sua aptidão. Essa frase do Cortella fica muito na minha cabeça. Quando eu escutei a primeira vez, eu parei, eu falei, cara, eu tô fazendo o possível em várias coisas da minha vida e tô querendo um resultado super legal. Extraordinário. Não vou ter. Só dava pra fazer isso, amor. Cara, só teve dava várias pra fazer pessoas, assim. por exemplo, eu, né, quem não sabe, eu sou piloto de RLV. E vários amigos meus, cara, quando eu comecei a embarcar fora do Brasil, os caras chegavam, cara, como é que tu conseguiu ir lá, e sei o quê, pá? Eu falei assim, bicho, cara, tem que ter, no mínimo, tu tem que falar inglês, cara. Pô, inglês não dá não. Eu falo, pô, cara, faz o seguinte, meu irmão. Existe uma média aqui. Se você ler por dia 30 minutos de um livro, em média você vai ler mais ou menos, uma pessoa normal, mais ou menos 20 a 23 livros por ano. Se você pegar meia hora do seu dia, todo santo dia, e ler, ou estudar, ou o que seja, fazer um curso, não importa. Sim. Eu vou colocar o nome aqui, livro. Tá. Cara, são 23 livros de uma área que você precisa se desenvolver. Por exemplo, o inglês. Cara, se eu sei que o meu trabalho de piloto de RLV ele é internacional e eu posso trabalhar lá fora ganhando mais, por que eu vou ficar aqui dentro fazendo o mesmo trabalho? Para isso, eu preciso saber inglês. Sim. Então, cara, eu preciso me esforçar, estudar, enfim. E hoje em dia, já existe uma infinidade. Você não precisa gastar dinheiro com aprender inglês. Tanto que eu aprendi muito mais inglês do que escutando rádio. Que eu ficava entregando pizza escutando rádio. E é o inglês realmente que acontece, né? O coloquial, né? Não é o que a gente aprende no curso. E aí, eu cheguei para um amigo e falei, cara, faz isso. Todo dia, cara. Estuda meia hora por dia. Exatamente. Pô, e tal. Sabe o que o cara falou para mim? O cara virou e falou assim, Marcelo, pô, não gosto de ler, não. Então tá bom. Aí eu falei, Então cara, continua faz o seguinte, trabalhando no mano. Brasil, Me dá um cara. abraço aqui. O que eu vou falar com uma pessoa dessa? Nada. E o cara tá reclamando do salário dele. E o cara tá reclamando de não sei o quê. Porque eu ganho pouco. Quer dizer, cara, o que você tá fazendo para aumentar o teu poder pessoal? Exatamente. Não está fazendo nada para aumentar o poder pessoal dele. E quer um resultado extraordinário. E quer ter sucesso. Não vai ter. Então, Não vai ter. e assim,
é a tal da fórmula mágica da internet. Aí o cara Aham. acha que vai chegar, vai fazer. Não tem, cara. Por isso que as pessoas se frustram, né? Estamos aqui para falar realmente o papo reto, que é, cara, Uhum. senta e percebe que, cara, como é que eu posso aumentar esse poder pessoal? É isso. Sabe por quê? As pessoas, né? Nós mesmos, já algumas vezes, né, antes de tomar consciência disso, a gente quer o quê? Resultado rápido. Rápido. Aprendeu um negócio hoje, rápido. Amanhã, bom, já sei isso. Não sabe, não. Você pensa que você sabe. Essa caminhada aí, segundo os estudiosos que a gente estuda, né? As pessoas que a gente vê que são pessoas sérias, que têm já uma autoridade nessa área do desenvolvimento pessoal, elas dizem, o sucesso, ele demora a sua caminhada no mínimo 5 anos, de 5 a 7 anos, chegando a 10. E é tranquilo, é normal, é isso aí que você vai ter para desenvolver uma habilidade, para desenvolver, para fazer a sua aptidão, melhorar a sua aptidão, né? Você demora isso tudo, mas que não. A pessoa quer que, juro pra você, fez um curso, fez 2 cursinhos, 3, 4 meses, sou um expert. Cara, da onde você tirou isso? Não é jogando um balde de água fria, é porque não é. Né? O que você vai ter de tão extraordinário para oferecer com esse pequenino tempo de experiência e estudo? E aí você quer, as pessoas estão muito iludidas com isso e ficam frustradas, né? Isso gera uma frustração. Então, assim, voltando à questão de você melhorar a sua aptidão, se pergunte se você agora está construindo uma nova carreira ou se você já está na sua carreira, não importa. Se faça, assim, 3 perguntas. Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço? A segunda pergunta, eu tenho talento para isso que eu faço? Boa. Eu tenho talento? E a terceira pergunta, assim, o que eu mereço, eu quero ganhar? Faça essas 3 perguntas para você. Para quê? É um exercício para quê? Para que você tenha um pouco mais de clareza de entender, cara, que se você está reclamando que você não ganha dinheiro, ou que você não tem sucesso, ou que você não gosta do que faz, o que eu posso fazer para começar a mudar isso? Essas 3 perguntas que você fez aí, né, para a pessoa fazer, elas são fundamentais. Por quê? São elas que dizem, né, a melhora da sua aptidão é quando você escolhe a atividade certa. Né? Pô, mas essa é a dúvida. E, ó, não é só sua, não, minha. Muitas vezes, cara, mas qual é a atividade certa? Eu não sei qual é a minha aptidão. Eu não sei o que eu gosto. Porque no olho do furacão também, né, e muitas vezes você está trabalhando com o que você não gosta, tá só ganhando dinheiro, porque o vazio vem daí. Tá só ganhando dinheiro ou tá trabalhando com uma coisa que você gosta, como se fosse um hobby, não ganha dinheiro o suficiente. Cara, você fez essas perguntas, a probabilidade de você descobrir a coisa certa para você melhorar a sua aptidão é bem grande, porque vai no flow. A coisa que você tem aptidão, que você tem vocação, ela não te dá tanto trabalho para fazer, entendeu? Não é a quantidade de trabalho, eu digo assim, ela não é sacrifício. Você nasceu escrevendo, entre aspas, né? Você vai lá treinar, mas esse treinamento para você, mesmo que sejam horas e horas, não é algo que vai ser um sacrifício, é isso que eu quero dizer. E assim, se você, por exemplo, se você é aquela pessoa que fala assim, cara, mas eu não sou bom em nada. Cara, e você tá se pensando que eu sou burro. Não existe isso, gente. Não existe uma pessoa burra. Sim. Talvez você não saiba do que você é bom. Você não encontrou realmente a sua aptidão. É isso aí. E isso muitas vezes tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Não são só os jovens não, né, amor? Não. São só os jovens não, porque você pensa assim, no início é muito difícil de saber. Cara, tem pessoas, né, mais velhas, às vezes que já trabalham há 20, 30 anos, e que param e falam, cara, eu não sei no que eu sou bom, não sei do que eu gosto. Porque nunca parou para ver essas perguntinhas aí que você fez. E é por isso que a gente tá aqui, cara. Por quê? É para quê? Para aumentar a sua consciência, te provocar de que, cara, você só vai conseguir, mesmo que você esteja com essa dúvida de que,
Cara, não sei o que eu sou bom. Cara, você precisa parar e autoconhecimento, se desenvolver, desenvolvimento pessoal. Você precisa estar ligado a isso. Tem que ser... Pô, realmente, como é que eu faço isso? Para aumentar meu poder pessoal. Por exemplo, um exemplo, tá? Eu tenho dúvida se eu gosto de ser um pintor, eu tenho muita habilidade para pintar, gosto de pintar, mas eu também sou bom em cálculos, porque nós, às vezes, a gente gosta de coisas diferentes e somos bons também em coisas diferentes. Sim, claro. Né? E também gosto de atividade física. Pensando nessas três coisas completamente distintas, né? Qual dessas três, se você pensar que para desenvolver sua aptidão você demora de 5 a 7 anos, você faria numa boa? Tipo, Né? o que eu gastaria horas que isso, assim, inclusive até para você entender o seu talento, o que você precisa fazer? Cara, você tem habilidade em alguma coisa? Você tem curiosidade? O que você tem curiosidade? Normalmente o que você tem curiosidade também é. É verdade. E o terceiro ponto é o tal do flow, que as pessoas falam, que é o fluxo. É você, cara, eu faço isso por horas. Se não me pagarem por isso, eu gostaria de fazer isso. Entende? Com certeza, com certeza. E assim, é investigação pessoal mesmo, né? Sim, é o que a gente, por exemplo, numa boa, sem nenhuma hipocrisia, a gente fica horas e horas estudando juntos, vendo vídeo, fazendo resumo de livro. Amor, olha isso aqui, eu resumi pra você. Quando a gente fala, cara, a gente às vezes tem até que parar, cara, vamos dar um time, tipo, tomar um café, às vezes sair mesmo de casa e ir pra outro lugar. Mas o flow, a gente fica cansado? Ficamos. Sim, inclusive, mas o flow... hoje, esse horário que a gente tá gravando, cara, são quase que 10 horas da noite de um sábado. Enquanto as pessoas estão curtindo a vida, e a gente tá aqui porque é um negócio que a gente ama tá fazendo isso aqui. Realmente a gente... Porque a gente não tá fazendo o possível. A gente tá fazendo o nosso melhor. De verdade. Né? Porque assim... sentou, tá tudo pronto. Alô, vamos gravar um podcast. Não é assim. Monta tudo, faz o roteiro. E fazemos tudo aqui. Se vocês olharem o trabalhão que dá isso aqui, cara. Fora que vocês não sabem, mas eu vou falar que a gente começou a gravar com 15 minutos. Só quando a gente foi escutar, só tinha um microfone funcionando. Aí para tudo, volta, grava tudo de novo. A vida real, papo reto. Mas o que acontece? Quando você tá no flow, tá com a paixão, né? Quando você tá com tudo isso que a gente está falando aqui para vocês se questionarem, peraí, deixa eu pensar nesses quesitos que eles colocaram, né? Porque eu vou encontrar o caminho da minha carreira de sucesso, porque todo mundo quer ter sucesso. A gente não veio aqui, e o sucesso é o seguinte, o que você vai entregar para essa pessoa, né? Ou para as pessoas, mas colocando assim, o que você vai entregar para essa pessoa de bom, para transformar a vida dela, para colaborar com o planeta, para melhor, tem que ser alguma coisa. Né? Você não pode simplesmente ser, não sei, vou fazer aí. Não é. Né? Esse não é o flow. Aí já não vai ter o sucesso. Então, isso também está inserido. Né? Fizemos tudo de novo, mas aí está a paixão, está a vontade. Agora deu certo, que bom. Espero que isso, de alguma forma, né, essas reflexões criem caminhos para você encontrar a sua carreira de sucesso. Ter sucesso, por quê? Vai estar colaborando com o mundo. Exatamente. Ter pessoas satisfeitas. É por isso que a gente fala aqui que cara, presta atenção nos seus pontos fortes. Exatamente. Não, muito tempo perdi prestando atenção em melhorar aquilo que meus pontos fracos. E os seus pontos fortes são poucos. Mas os pontos fracos são enormes, são vários. Exatamente. Então, use a sua energia, 90% da sua energia, use ela para os pontos fortes. É isso aí. E os 10% use para quê? Para os pontos fracos. No sentido do seguinte, que os pontos fracos não travem os seus pontos fortes. Exatamente. Porque a gente precisa olhar, sim, para os nossos pontos fracos. Claro. Né? Mas não gastar a nossa energia não gaste toda, a sua energia toda neles. Tá? Essa é uma das provocações, porque você não vai, se você tentar ser perfeccionista no seu ponto fraco, vai ficar árduo o negócio. Agora, no ponto forte, não. Ponto forte é algo que você já está forte e você pode ficar extraordinário. Certo?
Certo. E uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que emprego você tem pela renda. Uhum. A Boa. carreira você tem por objetivos. Uhum. E a vocação você faz para encher a sua alma. Então, isso aí. realmente, buscar a sua real vocação é muito importante. Muito importante, é fundamental para esse preenchimento. Quando você se sente preenchido, tudo que você faz na vida, que você não dá para explicar, porque esse preenchimento de verdade é o amor que você tem por aquilo que você está fazendo. Então, numa relação, né, a dois de amor, quando você se sente preenchido, é porque está no flow. Aquilo ali está acontecendo de uma maneira natural e olha só, não é, existe também uma força de vontade, um treino, não é assim não, sabe? Por quê? Aí vai falar, que isso? Sim, é um flow, mas existe o respeito pela outra pessoa, existe uma hora que você não vai fazer uma coisa que você goste para poder deixar a pessoa fazer e assim vai, Negociar, então. né? Negociar, tudo, em qualquer coisa. Na sua carreira é a mesma coisa. Então, só não negocie com quem acha que vai ser bom para você algo que não te preencha. Isso, para mim, não tem negociação. Nos dias de hoje, a gente está buscando esse preenchimento que você falou. Então, É isso aí. é isso Bom, aí. eu espero, assim, isso aqui é papo para mais de horas. É né? muitos Se deixar, podcasts, é muita informação. Sim, sim, sim. A gente realmente... Podemos fazer a parte 2. A gente se debruça em pesquisa. Uma das coisas que a gente faz demais aqui é estudar, é pesquisar muito, mas a gente faz com muito amor, muito carinho, para Sim. trazer realmente uma reflexão, provocações que remetam o quê? Você refletir E pertinentes, né? e mude isso, né? Então, temos... E seja você. Refletir e seja você. Essa é a maior evolução que a gente pode ter aqui. Inclusive, nesse planeta. o nosso símbolo que é o quê? É a mente a serviço do coração. Exatamente. Realmente. Exatamente. Reflita isso. sobre essa frase. Coloque a sua mente a serviço do seu coração. Beleza? É isso aí. Bora para uma carreira Tu de gostou? sucesso? Adorei. Valeu. Então, você que não está inscrito no canal ainda, Ah, é cara, verdade. se inscreve. Quem está assistindo pelo Spotify, segue lá, coloca as notificações, manda uma mensagem. Exato. Envia para alguém que você acha que está precisando, né? De Quiser repente, que vai quiser ajudar. falar com a gente também lá, manda mensagem no Instagram e tal. E temos um recadinho. Se você está vendo esse podcast antes de outubro, Ah, sim. dia 14 de outubro, Uhum. teremos a nossa imersão Pit stop. Pit Stop. Explica um pouquinho sobre o Pit Stop. Ah, pit stop é o seguinte, gente. A gente sempre associa, né? Ponto de partida, pit stop. Porque o pit stop é aquela paradinha. Né? Como é que é o Pit Stop na Fórmula 1? É o quê? Aquela parada para quê? Recalibrar. Ajustar, trocar pneu, Exatamente. ajustar o carro, abastecer. Então, Aham. o Pit Stop, essa imersão é uma imersão realmente 3 horinhas, Pit Stop Pelo da Zoom. Vou explicar. 3 horinhas pelo Zoom para você dar aquela recalibrada. E o primeiro pilar vai ser esse, o pilar profissional. Né? A gente vai entregar tudo que puder, não fazendo o que é possível, mas fazendo o nosso melhor para você virar chaves, desenvolver. E para ação mesmo, não é uma aula. Ah, vou dar uma aula. Não é uma aula. É uma prática, são exercícios, é uma imersão mesmo prática de insights, tá? Eu acho que, de verdade, meu coração tá cheio de amor e vontade que chegue essa data, porque o que a gente preparou tá muito bacana, entendeu? E bem acessível. Então, se você mandar um eu quero, a gente já te manda as informações. Vai ser mais muito legal detalhadas, essa imersão. tá? Quem Vai ser legal tiver, mesmo. vai lá no Instagram, tem lá o link na bio. Sim, você vai já ver se que inscreve. é um valor muito acessível, tá? Porque a nossa intenção realmente é que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. Isso Né? aí. E se você conhecer alguém que está precisando desse... Clique nesse ponto da vida profissional, e mesmo que você já tenha, sabe por quê? Às vezes, a gente vai para uma imersão dessa tranquilinha de 3 horas
escuta uma frase, faz uma ferramenta que muda a coisa na nossa... Cara, eu nunca tinha pensado sobre isso, vai me dar uma alavancada. Eu tenho certeza, você não vai sair igual. É isso aí. Beleza? Grande beijo. Rapidinho. E vamos nessa. Vamos dar essa última... Obrigado por assistir até aqui. Valeu. Vocês são demais. Exatamente. Realmente, não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo podcast. Valeu.